Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta manhã, primeiro dia da semana. Obrigado pela proteção, obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor nos proporcionou ao longo da semana. Um dia na tua presença é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia na tua presença. Senhor, queremos crescer cada dia mais e mais em vida e a natureza de Deus em nós. Faça que nós sejamos o seu espelho nessa terra, que o nosso andar seja um andar de novidade de vida e que a tua glória seja manifesta na nossa casa, em nossos filhos, nos cônjuges, em nossos parentes, que sejamos modelos em qualquer parte aonde estejamos inseridos, seja no trabalho, em negócio, seja em outros a fazer, no mundo social, que resplandeçamos a tua glória e o testemunho de Cristo em nós seja propagado em nome de Jesus. Permita com que a tua palavra caia em boa terra e produza frutos dignos, para que o seu nome seja excelso, seu nome seja exaltado nessa terra habitada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estás aí? Diz glória a Deus. A glória é para Deus. Amém? A glória é para Deus. Nós temos vindo a falar acerca do livro de Atos dos Apóstolos. Num período aproximadamente de 2 meses, o Senhor nos tem levado a desfrutarmos acerca do livro dos Atos dos Apóstolos. Como nós sabemos, estamos na reta final relativamente à explanação do livro dos Atos dos Apóstolos. Nada mais, nada menos que podemos ver que o livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Amém? E ele relatou ao Teófilo. O Teófilo, nós podemos aqui dizer que supostamente ele era um homem de posição e tinha algum destaque, porque para Lucas escrever e fazer menção de Teófilo, quer dizer que ele tinha se calhar alguma responsabilidade naquele tempo. Louvado seja o Senhor. Tanto João, ou seja, Lucas escreve o Evangelho de Lucas inicialmente. E Atos dos Apóstolos, para alguns estudiosos, podemos aqui dizer que também é uma espécie de uma sequência daquilo que é o livro, o Evangelho de Lucas. Amém? Que Lucas pode narrar claramente e de modo muito evidente as coisas que Jesus começou a fazer. Amém? Foram bem aclareados. Tudo que Jesus fez, Lucas pode relatar esses elementos e ali foi colocado no livro de Atos dos Apóstolos. Ainda assim, no livro de Atos dos Apóstolos, podemos também aqui dizer que no nosso desfruto podemos aqui reparti-la aproximadamente em duas fases, nos seus capítulos. Capítulo 1 a capítulo 12, amém? Ali podemos ver muita intervenção dos apóstolos, nomeadamente o Pedro ali a liderar aquela época ou aquele momento que começa no capítulo 1 com a presença do Senhor Jesus, aleluia. Começa com a descida do Espírito Santo no seu capítulo 2. No capítulo 1 retrata aquilo que foi a profecia de Joel, aleluia. Que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. E isso se cumpriu no capítulo 2 com a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E muitos foram batizados pelo Espírito Santo. Aleluia. E o Senhor assim começara com a sua igreja desde a descida do Espírito Santo. Por isso disse aos seus discípulos: não convém saírem de Jerusalém, permanecei
até que desça o Espírito Santo sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, bem como na Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Tanto essa foi a comissão que o Senhor Jesus deixou aos seus discípulos, que fossem testemunha do Senhor, não apenas em Jerusalém, aonde eles estavam, mas como também em toda a Samaria, Judeia e até aos confins da terra. E o Senhor, graças ao Senhor, na descida do Espírito Santo, muitos foram batizados. Aleluia! Cerca de 3.000 homens foram batizados após Pedro entrar em ação, começar a cumprir com aquilo que Deus colocara no seu coração como no seu ministério. Pedro propagando, 3.000 homens foram salvos. Aleluia! Ele dava o testemunho de Jesus Cristo, daquilo que ele fez até aquele momento. 3.000 homens foram salvos. Ele é a pedra angular. Aleluia! Ele é a pedra que os construtores, que algumas pessoas rejeitaram. Ele é a pedra da esquina. Não há outra salvação em nenhum outro nome, a não ser em nome de Jesus. Quer no céu, quer na terra, quer debaixo da terra, não há outra salvação, a não ser em nome de Jesus. Nós poderíamos acreditar em vários deuses, nós poderíamos acreditar em várias personalidades, mas a própria história, a própria realidade, o nosso próprio dia a dia, consegue nos mostrar que todos aqueles que se colocaram, se investiram de autoridade, de poder, um dia eles tiveram que regressar para o pó. Do pó veio o homem e do pó volta o homem. Mas Jesus Cristo, aleluia, ele foi para o Hades, ele ficou o primeiro dia, o segundo dia, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou com glória, o inferno não pôde segurá-lo. A morte não conseguiu segurar Jesus, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e ressuscitou em glória. E não apenas ressuscitou em glória, como Espírito Santo, a saber, a todos aqueles que creem nele, ele voltou para essas pessoas fazendo morada. Louvado seja o Senhor. O livro de Mateus capítulo 16, no seu versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, tu és essa pedra para a edificação. Sobre essa pedra, essa rocha, sobre essa revelação que Pedro ganhaste, que Jesus é o Cristo, é o ungido, Filho de Deus vivo. Você é um habilitado para cumprir a obra de Deus. Sim, Pedro, sobre essa revelação edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Significa dizer, a morte não prevalece contra a igreja que está sendo edificada. O Senhor mesmo prometeu, o Senhor mesmo escreveu que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja, comigo ou sem mim, a igreja vai avançar. O testemunho do Senhor vai ser propagado. Com você ou sem você, comigo ou sem mim, amém? A igreja vai avançar. O testemunho do Senhor irá avançar para toda a terra, começando em Jerusalém, toda a Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Essa é a palavra do Senhor, é a promessa de Deus. Queira ou você não queira, mas o evangelho, o testemunho do Senhor irá avançar até aos confins da terra. Mas ai daquele que o Senhor deu essa promessa, ai daquele que o Senhor conferiu essa responsabilidade e naquele dia essa pessoa não cumprir com essa responsabilidade. O Senhor dirá para esse servo: amigo, como você chegaste aqui sem vestes nupcial?
Amarrai-o e lançai-o para fora, ali onde haverá choro e ranger de dente. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os primeiros que foram chamados para cumprir com a obra do Senhor, para cumprir com a promessa de Deus, voltaram para os seus afazeres, voltaram para os prazeres, voltaram para as suas vontades, voltaram para as suas preocupações. Ali no final aparece esse camarada da primeira chamada, com base em Mateus capítulo 22, sem vestes nupcial, ou seja, sem o trabalhar de Deus. Servir a Deus é uma oportunidade para que a vida de Deus cresça em nós. Servir a Deus é uma oportunidade para que nós nos pareçamos mais com Cristo. Quando não servimos a Deus, dificilmente nós nos parecemos com Cristo, dificilmente somos moldados por Cristo. No capítulo 3, o Senhor fez mais um milagre no meio. O número foi aumentando, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. O número aumentou para 5.000. No capítulo 4, houve ali uma perseguição no meio. Alguns foram presos. E o Senhor fez o seu milagre no meio, libertando alguns. O testemunho não parava. O testemunho do Senhor ia sendo propagado, graças ao Senhor. Deus tem várias maneiras de que o seu testemunho possa ser propagado. E falou aos fariseus de que, por mais que vocês não adorem o Senhor, mas eu farei com que essas pedras adorem o Senhor. Eu me alegro tanto quando passo em muitos lugares de noite, 18, 19 horas até 20 horas. Encontro várias assembleias, igrejas, com reuniões semanal, quinta-feira, quarta-feira, com um número elevadíssimo. 50 pessoas, 100, 200 pessoas, no meio da semana. Nós, que o Senhor nos chamou, temos muitos porquês de vir numa quarta-feira, de vir numa quinta-feira, de vir numa terça-feira. As nossas reuniões têm sido as moscas. Falta-nos uma coisa que se diz, o senso de responsabilidade. Não somos sérios com nós mesmos, nem somos sérios com as coisas de Deus. Banalizamos a causa do Senhor. Deus tem um propósito para a sua igreja. O propósito de Deus para a sua igreja, que é a feitura de Deus, a obra-prima de Deus, é para testemunhar os feitos de Deus. É para testificar que Deus existe. É para levarmos a salvação a todo homem. Porque a vontade de Deus não é para destruir almas. A vontade de Deus é salvar almas. De acordo com o livro de Lucas, capítulo 9, Deus quer salvar almas. Deus não quer destruir almas. Deus quer salvar almas. Louvado seja o Senhor. Por isso Deus permite várias situações na nossa vida. No capítulo 5, Deus queria restaurar o temor na sua casa. E Ele levanta, permite uma situação que acontece que o Barnabé, alguém que era notável, alguém que naquela altura tinha posses. Barnabé vendeu, porque havia escassez naquela altura. Barnabé vendeu um espaço que era seu e levou, depositou aos pés dos apóstolos na altura, ao Pedro. E ao depositar aos pés dos apóstolos, foi abençoado, né? Graças ao Senhor, foi abençoado. No outro dia, numa outra ocasião, aparece o casal Ananias e Safira, seguindo o mesmo modelo de Barnabé. Aquilo não era lei, foi um acontecimento que Deus permitiu e colocou, ou seja,
Barnabé era um homem generoso. A generosidade abre-nos um caminho para a bênção. Quando nós ofertamos com generosidade, Deus nos abençoa mais, porque Deus não fica com dívida de ninguém. Um coração generoso para ajudarmos os pobres, para ajudarmos os mais carentes, para ofertarmos ao Senhor, Deus nos dá em dobro, retribui-nos em dobro. Quando não temos generosidade para darmos ao Senhor, Deus não nos dá em dobro nenhum, porque nós não demos absolutamente nada ao Senhor. Portanto, a generosidade é algo muito importante que nós devemos desfrutar a Deus para que isso exista. Cuidar das viúvas, cuidar dos necessitados, ofertar para a obra do Senhor, ofertar para terminarmos as obras do local. É uma questão de generosidade. Não é uma questão de imposição, mas é uma questão de generosidade. Não és obrigado a ofertar para que tenhamos um mosaico. Não és obrigado a ofertar para que tenhamos ar-condicionado, para que tenhamos o teto falso, para que ajudemos os irmãos que estão a passar necessidades. Não és obrigado, nem somos obrigados. Mas havendo generosidade em nosso interior, nós vamos fazer sem esforço nenhum. Mas não havendo generosidade, nós iremos ofertar por esforço. Ofertar a Deus é uma questão de generosidade. Louvado seja o Senhor. Tanto Ananias, automaticamente ao vender a sua propriedade, enganou o Espírito Santo, trouxe uma outra parte. E naquele mesmo instante os apóstolos disseram, por meio do Espírito Santo: por que enganaste o Espírito Santo? Assim que os apóstolos acabaram de falar, Ananias morreu naquele momento. Logo depois entrou a sua esposa Safira. O apresentaram porque enganou o Espírito Santo. Olha, os homens que levaram seu marido estão ali. Ela, ao mesmo instante, também foi sucumbida. Isso restaurou o temor no centro deles. Nós lemos várias vezes esse capítulo. Nós lemos várias vezes essa história. Contamos várias vezes. Mas não conseguimos perceber que Deus, quando quer restaurar temor, Ele provoca uma situação. Então, na questão de oferta ao Senhor, Deus estava a restaurar o temor no seio da igreja. Portanto, Deus provoca várias situações no nosso meio para restaurar temor ou para restaurar alguma outra situação. Louvado seja o Senhor. Eu acho que Deus está a falar com você. Se Deus está a falar com você, diz amém. Louvado seja o Senhor. Deus quer restaurar o temor na sua casa. No quanto a dar ao Senhor. Não dê com obrigação. Deus não olha para a quantidade, pelo valor que você dá ao Senhor. Deus não está preocupado com a quantidade que você queira dar. Se você oferta 50, 200 mil kwanzas, 1 milhão de kwanzas, 500 kwanzas, Deus não está preocupado com o que você dê ao Senhor. Deus está preocupado com a generosidade. Deus não ficou preocupado com a oferta de Caim, mas Deus estava preocupado com a generosidade. Por isso, muitas vezes nós damos com a expectativa de receber em troca, mas não há generosidade no nosso coração. Não há temor no nosso coração, no nosso interior. E Deus não nos dá, não retribui-nos depois. Porque nós demos para, como se diz, para o inglês ver, nós damos por uma obrigação, nós damos para parecermos perante os homens que nós damos, que se não fosse eu, isso não ia acontecer. Sentimento maligno. Se Deus te levanta para que contribuas, faça alguma coisa, dê a graça ao Senhor. Porque a graça de Deus está contigo. E Deus pode fazer, te levantar muito mais nessa igreja, nessa nação e nessa terra batida. Em nome de Jesus.
as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A morte não prevalece contra a igreja. Não prevalece. Não prevalece contra a igreja. O Senhor nos deu a chave do reino. O que ligamos aqui na terra será ligado no céu. O que desligamos aqui na terra será desligado nos céus. Isso é o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós. O Senhor deu-nos a chave do reino, deu-nos a sua palavra, deu-nos o seu nome, aleluia. O que desligamos aqui na terra será desligado nos céus. A morte não prevalece na igreja, aleluia. A morte não prevalece na igreja. O Senhor, no capítulo 7 de Atos, o Senhor permite uma situação para que também restaure temor e sirva como exemplo. Estevão, homem piedoso, alguém que tem um coração para Deus. Estevão, alguém que está disposto a morrer por causa do Senhor. Nós estamos dispostos a morrer por causa do Senhor? Por causa do testemunho do Senhor? Estevão esteve preparado para morrer pelo testemunho do Senhor. Estevão, mesmo sendo apedrejado por causa de Cristo, por causa do testemunho de Cristo, mesmo sendo apedrejado, Estevão pedia a misericórdia de Deus, pedia perdão de Deus sobre aqueles que o apedrejavam. O que é que nós temos falado muitas vezes? Quando alguém está a nos apedrejar por causa do Senhor Jesus, veja o que aconteceu em Lucas. O que aconteceu? Lucas capítulo 9. Aleluia. Lucas capítulo 9, no seu versículo 53. Mas não o receberam. Aqui é um episódio, vamos versículo 51 para compreendermos. E aconteceu que ao se completarem os dias que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante intrépida a resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para o consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis que espírito sois. Às vezes nós pedimos a Deus, numa situação que Deus está a permitir, justiça. Pedimos a Deus muitas vezes que caia fogo, queima tudo. Vamos pregar o evangelho numa casa, houve uma resistência, o teu amigo de escola, de trabalho, seu colega, pregas o evangelho para essa pessoa e não aceita, e você clama logo a Deus: caia fogo, que consuma tudo, acaba com ele. Jesus falou: vocês nem sabeis que espírito vocês são. O Espírito que está em nós é o Espírito Santo, de paz, que clama Abba Pai. É um Espírito de misericórdia, de longanimidade. Não é de destruir, porque o Senhor não veio para destruir almas. Ele veio para salvar as almas. Deus quer salvar as almas. Não é para destruir as almas. Por isso Ele quer nos usar como suas testemunhas para propagarmos esse Cristo. Aqui havia uma história dos samaritanos. Isso aí, nesse período, aproximadamente 700 anos lá para trás, nas 10 tribos, que esse povo samaritano foram levados para o cativeiro. Nesse período havia uma inimizade entre eles, os judeus, entre esses povos. E nesse período existia muita predominância do judaísmo e do Império Romano. Aleluia!
O que acontece? Esse povo não via de bom agrado aqueles que vinham de Jerusalém, aqueles que não eram dentre eles. Portanto, o que acontece aqui é que Jesus não era bem-vindo no meio deles. Lembram-se da história da mulher samaritana, que não poderia a nenhum momento dar água ao Senhor Jesus, não poderia ter o contato com Jesus, que o Senhor depois fala para ela, mulher, aleluia, né? Se sabes quem é a pessoa que está diante de ti, não é? Ias pedir a água, mas não é qualquer água, não. É a água que você nunca mais terá sede. É a água da vida. Aleluia. E ela olhou, visto que és profeta, sendo tu profeta, o lugar dos profetas adorarem o Pai é ali naquele monte. Jesus olhou, falou para ele: haverá o dia, o momento, nem mais em Jerusalém, nem no monte, né? Judeia, Samaria, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esse momento é esse momento. Essa hora já chegou. Depois da descida do Espírito Santo, esse momento já chegou. Que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus quer salvar o samaritano. Versículo 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Aleluia. O Evangelho é o poder de Deus. Seu Evangelho não é poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Você crê no Senhor Jesus? De verdade mesmo? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Salva a pessoa que crê. O Evangelho liberta a pessoa. O que aconteceu ali em Samaria, depois de Filipe ter passado ali, anunciado o Evangelho, alguém se converteu, Cornélio se converteu. Aleluia! Depois houve uma necessidade de confirmar as igrejas ali, de enviar os apóstolos naquele lugar. Quem estava ali naquele lugar? Quem disse que o fogo desce e queima todos ali em Samaria? Quem é? João, Tiago e outros mais. E foram eles que foram enviados para Samaria. E foram para Samaria para orar. E ali o Espírito Santo manifestou. Daí, o Senhor teve a dizer, muitos de nós, nos falta a responsabilidade. O Senhor lançou uma capa sobre nós. Assim como Eliseu deu a capa para Elias, deu a capa para Eliseu. Você sabe o que Deus fez contigo? Aleluia. Você sabe o que Deus fez contigo? O Senhor lançou-nos uma capa. Receba o manto. Você recebeu um manto sagrado. Você recebeu a responsabilidade quando você creu no Senhor Jesus como Senhor Salvador. E a obra que Deus começou em nós, certamente há de terminar. Mas a tua negligência pode impedir a obra que Deus começou em você. O facto de você querer viver nas finas iguarias do rei vai impedir com que a obra que Deus começou em você seja terminada. E Deus quer abrir os olhos. Deus quer fazer cair as camas. Nessa manhã que Deus faça cair todas as camas sobre nós. Que você possa olhar para Deus. Possa ver a tamanha responsabilidade que Deus colocou sobre os teus ombros. Deus não te chamou para simplesmente estar aqui sentado. Deus não te chamou para simplesmente fazer grande comerciante, grande médico, grande engenheiro. Não! Deus te chamou para propagar as coisas loucas desse mundo. Deus te chamou para propagar as coisas sobrenaturais.
Deus te levantou para você propagar a Cristo Senhor. A pedra que os construtores rejeitaram, Deus nos levantou para isso. O inimigo te leva, te puxa, nos puxa para o mundo do pecado, para o mundo da morte. Mas Deus não quer isso de nós. A vida que você está levando não é a vida que Deus quer que você leve. É isso mesmo. A vida que você está levando não é a vida que Deus quer que você leve. Hoje é um stop. Dá um stop na tua vida. Uma das coisas que acontecia já antes da igreja, na era dos profetas, chama-se a murmuração. Ouviu bem? Murmuração. O que reina muito em nós é a murmuração. Até na era atual das igrejas, nessa época, a murmuração. A nossa vida tem sido uma vida de murmurar em quase tudo. Murmuramos em quase tudo. Murmuramos na reunião, murmuramos em casa, murmuramos na reunião terça-feira, murmuramos na quinta, murmuramos na reunião do grupo familiar, murmuramos até no partir do pão, murmuramos até no momento da mensagem, murmuramos até com o número dos irmãos aqui, murmuramos em tudo. Aleluia. Deus abomina a murmuração. Por causa da murmuração, o povo não entrou na boa terra. Deus teve que levantar uma outra geração por causa da murmuração. E isso depois levanta-se a teimosia depois disso, que é pior que um pecado de feitiçaria. Se nós formos murmurador o tempo todo, Deus não encontrará espaço para caminhar em nós, para que a nossa vida espiritual cresça. Não haverá momento, não haverá caminho, porque a nossa vida é murmurar. Como é que queremos ser abençoados na área financeira, se a nossa vida é murmurar? Como é que queremos ser abençoados do ponto de vista espiritual, se a nossa vida é murmurar? Nós murmuramos em tudo. Reclamamos em tudo. Deus não nos abençoa enquanto sermos murmuradores. Não. Deus não nos abençoa. Porque Ele jurou na sua ira: não entrarão naquela terra. Que Deus restaure o nosso coração. Que nos liberte de toda murmuração. E que nos liberte de toda teimosia. A teimosia vem de Satanás. Teimoso. Deus quer fazer algo, é teimoso. O Senhor chegou até Abraão. Abraão, na altura, falou para Abraão: Abraão, tu terás uma descendência. Um descendente. Ah, mas a idade a Sara não dá, Senhor, como é que fica? Não, tu terás um descendente. E a Sara riu. Duvidou. Às vezes nós somos essas pessoas que duvidamos do que Deus pode fazer. Você faz deboche até e tudo. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Nessa vida, o que Ele prometeu nessa vida, vai se cumprir. Se você andar nos caminhos dEle. Se você e eu andamos à torta à direita, o que Deus prometeu na tua vida não vai se cumprir. Mas se você andar firmemente, vai se cumprir. E outra coisa, Deus colocou pessoas à nossa frente. Não é da tua vontade essas pessoas que Deus colocou para te conduzir. Não é da tua vontade. Não é da tua escolha, mas é da escolha de Deus.
Deus não coloca ninguém da nossa vontade para nos conduzir. Deus coloca pessoas que não são da nossa vontade para nos conduzir. É essa a mensagem mesmo. Deus colocou pessoa na tua frente para te conduzir, não da tua vontade, mas da vontade de Deus. E daí é um teste para murmuração. Você vai murmurar a vida toda. Vai murmurar mesmo. Não, porque ele não é bem assim conforme queríamos. Eu queria que fosse alguém como aquele servo ali que estamos acostumados a ver naquele lugar. Deus coloca a pessoa à nossa frente para nos conduzir, não segundo a nossa vontade. Ah, Senhor, Deus, povo, ouçam, Moisés não é bom para nos conduzir, não é esse. Tem de ser uma outra pessoa. Arão, vamos ver se Arão fica ali à frente. Miriam, põe a tua mão no peito e tira. O que você vê? O que você vê? Orgulho. O que está no nosso coração é orgulho. Muito orgulho. Queremos comparar algo. Deus não quer isso. Deus não é Deus de comparações. Deus é Deus santo, justo, compassivo. Aquele que triunfa na batalha. Os seus olhos não se cansam, como diz para Israel. O guarda de Israel não dormita. Nem de dia, nem de noite. Aleluia. O guarda de Israel não dorme. Ele está ali pronto. Ele está ali firme para nos auxiliar em todo momento, em toda ocasião. Ele não dorme. Ele conhece o nosso problema, conhece a nossa dificuldade, conhece a nossa deficiência. Por isso, em Mateus capítulo 11, o Senhor fala: vinde a mim todos que estás cansado, sobrecarregado, oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu fardo, que é leve. Aleluia. Mas vinde a mim. Deus está nos chamar para Ele, para nos achegamos ao Senhor. Ele quer trabalhar em nós. Essa pequena comunidade, Deus quer transformar. Deus quer, a partir daqui, levantar um grande testemunho que se espalhe para toda a terra. Mas você quer murmurar? Você quer criticar? Você quer desistir? Para Deus não há por acaso. Aconteceu por acaso. Não. Para Deus existe uma promessa. Toda promessa de Deus se cumprirá. E ela passa para o teste do tempo. O tempo, o relógio desse mundo está na mão de Deus. O relógio desse mundo está na mão de Deus. Não está na mão dos brits, não. Não está na mão da União Europeia, não. Não está na mão dos poderosos, não. Oligarca, não. O relógio desse mundo está na mão de Deus. Aleluia. Deus controla minuto após minuto desse mundo. Deus sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Depois de sair desse lugar, Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe em 24 horas o que vai acontecer. O que vai acontecer em 24 horas? Veio daquele avião que saiu da Índia, indo para a Inglaterra. Um passageiro foi salvo. Quem saberia que aquele avião iria cair? Quem saberia que alguém, uma pessoa, seria salvo? Ninguém. Você sabe o que vai acontecer amanhã na tua vida? Você sabe se serás salvo ou não, livre ou não? O relógio desse mundo está nas mãos de Deus. Deus controla a hora, o momento.
Não é acaso. Não está na mão dos poderosos. Não está na mão dos políticos. Não. O relógio desse mundo está na mão de Deus. Por isso, a nossa fé deve entrar em ação a partir desse momento. Não devemos negar a nossa fé. Nós devemos manter a nossa fé, perseverar a nossa fé. Vier o que vier, devemos manter a nossa fé. Ainda que apareça alguém te levar que você desista, porque não, a lei diz que você não pode ficar aqui a ler a Bíblia, então você para de ler a Bíblia. A lei diz que você não pode orar, você para de orar. Não. Nós sim devemos obedecer às autoridades. Mas se alguém vir te dizer, a tua fé em Deus, para a partir de hoje, por causa da política, não aceita isso. Aleluia. Nós somos de Deus. Há países que são muito radicais, que não podes professar o nome de Jesus. Não podes. Levam a pessoa a negar a sua fé em Deus. Há situações que acontecem que nos levam a negarmos a nossa fé em Deus. Assim como aconteceu com Salomão, ali adorando até mesmo os deuses daquelas mulheres. Colocou a sua fé em questão. Há situações que Deus provoca, permite, é para que a nossa fé seja mais firme. Não é para você se desviar, não. É para que a tua fé seja mais firme. Mas nós, em meio a muitas situações que Deus permite, nós estamos a apostatar-se da fé. Estamos a sair do caminho de Deus. Louvado seja o Senhor. E Deus preparou um ambiente, ali em Atos capítulo 13, que é o ambiente de Antioquia. Os melhores que estavam em Antioquia, o Senhor levantou e os separou. Aleluia! Separai-me agora, Paulo e Silas, para a obra do ministério. Quem há de ir por nós? É aqueles que o Senhor separa. Que Deus levante pessoas no nosso meio e os envia para salvar almas. Se você sente que Deus tem tocado em você para propagar, cumpra a promessa de Deus. Fale. Mesmo que seja teu vizinho, teu colega, mas você fale. Se Deus tem te levantado para sair para uma província, para sair para uma outra cidade, que você cumpra, receba essa responsabilidade e você saia. Louvado seja o Senhor. E no capítulo de 20 para frente, o Senhor permite que Paulo seja salvo. Paulo, alguém que perseguia a igreja. Sabe o que Deus fez com Paulo? Deus permitiu com que Paulo fosse até ao Damasco. E no caminho de Damasco, teve um encontro com o Senhor. E nesse encontro, Paulo caiu em si. E ficou cego durante 3 dias. Não comeu e não bebeu. 3 representa Pai, Filho e o Espírito Santo. É a ressurreição. O Senhor ficou 3 dias. Amém? Ali no Hades. Depois acontece a ressurreição. Paulo permaneceu 3 dias sem comer, sem beber e cego. E Deus enviou o discípulo Ananias, alguém não tão notável ali no seio, para recobrar a visão. Aleluia. Que Deus envie um Ananias na tua vida essa manhã, para te ajudar a recobrar a visão. Que Deus te envie um Ananias para a tua casa, para mudar a tua casa, para lavar a tua casa, para levar-te a ver mais ao Senhor. Que Deus envie um Ananias para o teu coração nesta manhã. Que o teu coração seja mole, tira toda a murmuração, toda a raiva, todo o rancor, falta de perdão. Que Deus possa enviar um Ananias para a tua vida, te fazer com que você deixe as coisas do pecado, da feitiçaria, da bruxaria. Que Deus possa ter caminho na tua vida, em nome de Jesus.
O Senhor fez e muito na vida de Paulo. E o Senhor restaurou. E Paulo começa ali a anunciar o Evangelho, vai avançando, foi para muitas cidades. 10 anos depois é encontrado em Antioquia, e Antioquia foi separado para a obra do ministério. E depois começam as viagens, as 4 viagens, as viagens ministeriais, da propagação do Evangelho. E depois foi preso. É o teste do Senhor. As prisões de Paulo, diante do Sinédrio, diante do Agripa, diante de outros soberanos, aleluia, é uma oportunidade para que o Evangelho fosse anunciado. Deus permite várias situações, em vários momentos, em vários lugares, para que o Evangelho seja testemunhado, seja propagado. Por isso é que Deus te coloca perante alguns poderosos. Deus, quando te coloca perante o ministro, perante o deputado, perante o general, perante o diretor, perante todo aquele que se investe de autoridade, de poder, não é para você se estranhar à toa. Não. Eu lido com o deputado X. Não é para você lidar com o deputado X. É para você testemunhar o que Deus tem feito por seu intermédio. Assim como o Senhor fez com Neemias, a aparência de Neemias, o estado de Neemias, em função do que estava acontecendo na casa do Senhor, porque Sanbalat e Tobias entraram e estavam a destruir tudo, a desencorajar o povo. O rei foi tocado para poder ajudar Ananias, o povo de Deus. O Senhor pode te usar no círculo onde você está, para poder alavancar o testemunho, e a obra do Senhor pode avançar. E pode haver autorização para que a obra de Deus avance. Se contigo não der, Deus vai levantar uma outra pessoa no mesmo lugar onde você está, para que essa pessoa possa dar sequência do encargo do Senhor. Porque a obra que o Senhor começou, certamente há de terminar. Por isso, essas situações todas, do capítulo 24, 25, 26, Deus permitiu, e permitiu o naufrágio. Ali no capítulo 27, Deus permite o naufrágio. Nesse naufrágio, havia capitão, havia marinheiro, havia pessoas que tinham muito conhecimento do ponto de vista da ciência. De que essa tempestade, temos que remar por aqui, para esse lado, temos que deitar alguns sacos, temos que diminuir a carga. Paulo tentava falar, era impedido. Tentava falar, era impedido. E assim acontece conosco. Em vários círculos de onde nós estamos, Deus quer nos usar, mas há pessoas que fazem com que a nossa voz não saia. E nós não devemos cair naquela artimanha de Satanás. Porque Deus, por meio da sua palavra, diz em Tito: fale e não te cales. Aleluia! Fale e não te cales. Tens que falar, tens que te posicionar. Primeiro, com o seu testemunho. Não faça as mesmas coisas negativas que o povo ali, naquela circunscrição que você está, não faça as mesmas coisas negativas que eles fazem. Porque o seu testemunho será um testemunho morto. Se você faz as mesmas coisas que eles fazem, sem ninguém te fazer calar, você vai calar. Se você é aldraba, vai ter moral de levantar, de dizer: não fica aldraba mais. Você mente. Não mentem mais. Você está mentindo ainda. Você é corrupto. Quer dizer para os outros não serem corruptos. Até aquele momento você continua corrupto. Deus não quer isso. Que Deus faça a sua obra em nós. Então, esses tribunais, esses momentos que Deus permitiu, estamos a falar em naufrágio, o Senhor permitiu com que
Segundo o que Deus estava a falar para Paulo, ninguém, aleluia, ninguém neste barco vai morrer. Amém? Ninguém vai morrer. Não, eu tenho a plena certeza, ninguém nesse barco vai morrer. Esse barco vai chegar até a costa. Ninguém vai morrer. Aleluia! Ninguém na tua casa vai morrer. Ninguém na igreja vai morrer. O teu negócio não vai morrer. Os teus filhos não vão morrer. Ninguém vai morrer. É a promessa de Deus. Ainda que haja muitas vozes, não liga. A voz de Deus é: ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Amém? Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Foram levados até a costa. Foram recebidos ali na costa. Aleluia. Paulo aproveitou aquele momento ali na ilha para propagar o Evangelho sobre Jesus, sobre a salvação. E ficou ali em Malta. Aleluia. A promessa de Deus vai se cumprir. Queira você não queira, o que Deus prometeu vai se cumprir. Uma coisa, amados irmãos, não devemos ser teimosos nas promessas de Deus. Parar de ser murmurador. Parar de murmurar. Para de murmurar, para mesmo de murmurar, mas para mesmo de murmurar. Porque os ouvidos de Deus se cansam com a murmuração. Você fala: não, eu estou a murmurar, mas não estou no espírito, não posso murmurar. É mentira. Deus, os seus ouvidos estão inclinados sobre nós, 24 sobre 24. E seus olhos percorram sobre toda a terra, porque o relógio do mundo está na mão dele. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, reunião terça no local, quinta no local, quarta-feira no grupo familiar, não falte. Sábado, reunião das mulheres, não falte. Não banaliza as ferramentas que Deus está colocando para o teu e o meu crescimento. Não banalize. Não banalize. Porque o relógio desse mundo está na mão de Deus. Ninguém sabe amanhã. Amanhã você poderá não ter força de vir chegar até aqui. Mas hoje, Deus te deu as pernas, os pés, não é? Cabeça, as mãos, energia, força. Você pode andar. Mas sabes amanhã o que pode acontecer? Louvado seja o Senhor. Responsabilidade na igreja. Chamaram alguns irmãos para protocolo. Ninguém no meio sequer se levantou para dizer alguma coisa. Não queremos responsabilidade nenhuma. Nós queremos ser apenas aqueles que assistem na plateia. Mas não queremos ser os atores. Mas queremos ser apenas aqueles que assistem na plateia. Assim vamos crescer? Não. Cada um deve fazer a sua parte. Em Atos 7, por isso é que o Senhor pediu para que levantasse os diáconos. O Senhor deu a responsabilidade a cada um. E o Senhor fez a mesma coisa como aconteceu com Moisés. O Jetro, sogro de Moisés. Moisés, se continuas assim a fazeres tudo, vais te cansar. E não é bom. Convém distribuir a responsabilidade. E na igreja, nós devemos nos ocupar com alguma responsabilidade, com algum serviço. Não é normal um irmão que só vem, assiste à reunião, depois vai embora, sem responsabilidade. Não é normal. Ou está em pecado, ou não está claro na vida de Deus, ou alguma coisa está acontecendo, que ninguém sabe. O Jetro, sogro de Moisés, falou para Moisés: Moisés, distribui a responsabilidade. Cada um na igreja deve fazer alguma coisa para que haja o crescimento da igreja.
sem murmuração, sem crítica. Por isso, irmão, assuma uma responsabilidade na igreja, algum serviço. Não fique alguém que está na plateia sempre na plateia, sempre está ocupado, sempre não tem tempo, sempre não dá para ele, isso não dá para mim, sempre não dá para mim. Isso é do inimigo. Lembra-te, o Senhor pode levantar outros servos para servir em seu lugar. Louvado seja o Senhor. Amém? Põe-te em pé, amém? Inclina a tua cabeça. Ora ao Senhor.